Olá pessoal, aqui é o André Lima e hoje eu vou conversar com o Luiz Antônio. O Luiz eu já conheço há alguns anos e venho acompanhando a jornada dele de autodesenvolvimento, tanto na parte emocional como também na parte financeira e na parte profissional. Eu venho acompanhando a evolução dele ao longo desse tempo e foi um crescimento muito expressivo. Então a gente vai bater um papo sobre como isso foi possível, como isso aconteceu. Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, André. Tranquilo. Você está falando da onde agora? Eu estou em Brasília. Brasília, né? Eu estou aqui em Recife. E me fala uma coisa, Luiz. Como foi que você conheceu o meu trabalho? Como foi que você ficou sabendo do meu trabalho? Eu recebi por e-mail, uma pessoa passou a indicação da apostila, né? E na época, assim, eu dei uma olhada muito rápida e não dei atenção. Botei lá nos arquivos, né, de coisas para ver depois. Acredito que cerca de uns 4, 5 meses depois, um amigo falou sobre a FT e fez uma demonstração, assim, das rodadas, né, de como é que era. E no outro dia eu fiz um teste. E esse teste foi tão excelente que eu resolvi aprofundar. Aí nesse aprofundamento eu falei, rapaz, eu acho que é aquela... Tem alguma coisa a ver com aquele e-mail que eu recebi. E eu fui abrir a mensagem e estava lá a indicação para baixar o seu manual. E eu baixei e comecei a ler e a aplicar bastante FT. E daí veio uma série bem grande de transformações, né? Então eu conheci a partir daí, aí depois fiz uma sessão online contigo e posteriormente um final de semana de EFT voltado para a prosperidade. E a partir daí começou essa nossa relação de te receber aqui em Brasília, os outros cursos. Mas começou assim. Foi um curso presencial, né? Um workshop de prosperidade que eu fiz no final de semana aí em Brasília, né? Exatamente. E você tem uma história bem interessante, que é uma mudança que você teve de profissão. Você antes trabalhava numa área e você depois mudou completamente, assim como eu também tive essa mudança. Você pode falar um pouquinho como é que foi isso, o que é que você fazia antes? Exatamente. Eu sou formado em publicidade, eu trabalhava com marketing para tecnologia da informação, que é a área de informática, né? Vendendo para corporações, especialmente governo. E antes disso, no começo da carreira, eu havia sido funcionário do Banco do Brasil, trabalhei lá há 10 anos, né? E saí para essa área do executiva, né, do empreendedorismo. E em 2000 eu passei por uma série de vivências místicas que me levaram, assim, me transformaram já em 2001 em terapeuta. Então a partir de 2001 eu estava trabalhando só como terapeuta holístico. Fazia massagem terapêutica, respiração consciente e algumas outras técnicas complementares, né? Isso em 2000. Essa, essa carreira anterior que você tinha era vista como uma coisa promissora, que talvez fosse dar muito resultado? Tinha essa promessa ou essa esperança de que fosse uma coisa muito boa? Como é que era, né, nessa época que você trabalhava nessa área executiva? Tinha sim. Era uma promessa de me tornar um grande executivo ou um empreendedor. Sempre tive aspirações empreendedoras, né? E quando eu comecei numa das empresas mais importantes que eu trabalhei, em um ano eu quintupliquei o meu salário. Comecei um pouco por baixo, retomando uma fase de um empreendimento que eu já não tinha ido bem. Entrei, mas em um ano eu quintupliquei o salário. Eu estava indo bem, né? E passei depois para uma outra empresa e mesmo tendo essa boa perspectiva, né, tinha um salário razoavelmente bom, me aventurei como terapeuta. E aí minha renda deu uma caída boa nessa época, né? Sim, era isso que eu ia perguntar. Então, quando fez a transição, como é que foi essa questão financeira? Como é que ficou depois para você? Deu uma piorada boa. Em 2000, né, que eu comecei, até 2005, eu estava andando assim, meio fraquinho, meio mal das pernas, né? Mas estava indo, mal e mal, trabalhando, indo assim, meio fraquinho. De 2005 em diante, aí piorou de vez. Você pode detalhar um pouquinho assim como é que era isso? Era dificuldade de pagar as contas? Como é que era? Você conseguia se sustentar? Tinha que ter ajuda?
Como é que era essa dificuldade na época? Rapaz, isso aí juntou uma depressão, né, uma questão emocional, mesmo com todas as técnicas terapêuticas que eu já conhecia, mesmo tendo uma compreensão do que era, né, o meu processo, uma compreensão intelectual, emocional, espiritual, sei lá, ainda assim eu não conseguia resolver aquilo e o negócio foi piorando. Chegou ao ponto de eu mal me sustentar. E naquela época minha família teve que assumir a pensão da minha filha, né? Para eu poder honrar esse compromisso aí. E tinha meses, chegou a meses críticos de eu ganhar R$ 500. Há um tempo atrás, quando eu contei essa história primeira vez para ti, eu dei algum depoimento, eu tinha até vergonha ainda de falar dos valores que eu ganhei durante algum tempo, né? Potencialmente, poderia estar ganhando muito mais, mas ficava uma faixa de 1.000 e pouco, algumas coisas. E mesmo na época que eu falei, na época boa, né? 2001, 2002, 2003, teve alguns meses bons. Os melhores meses chegou assim a R$ 3.000. O que era, digamos assim, o que era o melhor, né? O pico que eu atingi naquela época era o básico, assim, o que dava para ter uma vida bem mediana, né? Você tem uma filha para dar pensão, né? Tem a sua... O custo de vida em Brasília não é baixo, né? A gente sabe que não é nada baixo. E então me fala, e como foi que começou a acontecer essa mudança, né? A gente sabe que depois você conseguiu um sucesso profissional bem razoável, bem interessante, até acima da média, né, da maioria das pessoas, até que trabalham nessa área. E como foi que isso foi acontecendo, né? Teve algum divisor, teve alguma coisa que você fez que acabou alavancando a sua prosperidade? Como é que foi essa história? Teve sim. Só complementando o quadro, né? O quadro estava tão ruim que eu desisti, assim, né? De tentar ser terapeuta, mas eu também não conseguia desistir, eu não conseguia arranjar emprego. E pensei até em fazer em concurso. Cheguei a começar a estudar, cheguei até a passar em 2 concursos, mas quando eu fui chamado, a virada, que a gente já vai falar dela, já tinha acontecido. Aí eu até neguei, refutei, né, essa chamada para esses 2 concursos. Mas... Eu estava desesperançado, né? Estava sem esperança de que a coisa lá na terapia conseguisse progredir, né? E como eu já contei na minha biografia, em alguns outros depoimentos, eu cheguei a chorar, assim, quando eu fui fazer a inscrição pro cursinho, né? Quando eu fui comprar a apostila, porque não era o que eu queria, mas não estava conseguindo outra coisa. Aí o que aconteceu? Em maio de 2011 foi que teve aqui o workshop de um final de semana para prosperidade, contigo. E naquela época o interessante é que eu já conhecia a FT, já estava há cerca de 1 ano com a FT, me trabalhando, processando, já tinha evoluído e conseguido ganho em várias coisas, mas é aquela história, quando a gente está bloqueado numa área, a gente fica cego para ela, né? O processamento com a FT, ele é óbvio, ele é fácil, mas a área financeira, como eu ainda não tinha entrado profundamente nela, eu não estava conseguindo fazer os processamentos necessários, eu estava simplesmente cego para o que processar e nem sabia que aquilo poderia existir e ser tão profundo. E aí eu lembro porque foi exatamente no feriado do 1º de maio, que eu acho que era um sábado. E aí teve o curso, né, o sábado e o domingo, e eu saí de lá transformado. Eu lembro que eu tinha acabado de sair de lá, fui pegar uma amiga para dar uma carona, né? Saí do curso, ela estava no ônibus, a gente falou por celular. Quando ela entrou no carro, assim, ela falou: "O que aconteceu com você?" Parece que eu tava com a cara... Parece não, eu tava com a cara limpa, né? Assim, leve, suave. Ela falou: "Parece que você acabou de tomar um banho." Eu falei: "Pois é, mas eu acabei de sair um final de semana inteiro num seminário de manhã e de tarde, né?" E tava assim, leve. E daquele seminário eu saí com um levantamento de crenças, das minhas crenças, dos meus bloqueios financeiros. Coisas que antes você não tinha consciência, é isso? Não tinha consciência. Eu sabia que tinha as dificuldades, mas não era claro, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, com certeza alguma coisa tinha. Mas ali sai um diagnóstico, uma radiografia, né? Fora o que pôde ser processado já durante o curso, né? Que foi aquela sensação que ela falou que parecia que eu tinha tomado um banho, de estar mais leve. Além do que saiu na hora,
passei por processamentos profundos, inclusive emocionalmente intensos, né? Algum choro, alguma coisa assim. Eu saí lá com as minhas, acho que eram umas 11 folhinhas registradas de crenças. E eu não perdi tempo, não brinquei em serviço. Eu peguei aquilo ali, me debrucei e trabalhei firmemente em cima daquilo ali aquele mês todo. Você fez o seu dever de casa, né? Você não ficou só naquela de participar do curso e não praticar. Você realmente pegou aquilo e foi a fundo fazer a sua tarefa de casa. Mas continua falando. Exatamente, eu agarrei aquilo ali com muita firmeza, com muita seriedade. E já a partir daquele mês de maio, naquela época, dentro de um dos conceitos que é ensinado no curso, né, que é o do termostato financeiro, o meu termostato estava em 4.000. E o que eu achei até estranho vir aquele número para mim durante o curso, porque naquela época meu rendimento ele ia em torno de 1.000 e poucos. E eu tive até vergonha lá no curso, quando esse assunto veio à tona, de isso eventualmente ser perguntado e eu ter que expor, né? Estava envergonhado do quão pouco eu ganhava. E aí eu comecei a trabalhar e começaram a aparecer atendimentos. E em determinado momento, lá para o meio do mês, lá para o dia 20, sei lá, eu falei, rapaz, eu acho que tá indo bem e já atingiu a meta, né? Deve ter passado. Mas eu falei, eu não vou preocupar com isso. Eu estava preocupado em aproveitar as oportunidades de atendimentos dos clientes que estavam aparecendo, honrar os compromissos, atender as pessoas. E enfim, aquele mês passou, com a entrada do mês seguinte eu fui somar. E naquela soma do que eu havia ganhado deu R$ 8.200, se eu não me engano, 8.400. E eu estava tão duro naquela época que nem o curso eu pude pagar. Eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, que acreditava em mim, no trabalho, e me deu de presente o curso, né? E o meu primeiro faturamento foi 8.000. Ele deu mais de 10 vezes o valor do curso, né? E desde aquele maio, eu nunca mais ganhei menos do que R$ 6.000, em mês nenhum, por pior que estivesse, né? E foi bem interessante, continuo fazendo meu dever de casa, continuo aprimorando. Esses dias mesmo eu fiz uma revisão de todas essas crenças, porque aquela folhinha inicial lá das 11, ela foi mudando. De vez em quando eu pegava as folhas antigas, né, passava limpo, queimava as antigas, e vieram vindo novas crenças, novos episódios. Aí, há cerca de uns 3 meses, eu peguei todo o levantamento sistematizado do Mente Próspera de novo, né, e sentei para fazer de novo. Reescrevi e estou numa nova fase de 1/8 a mais de profundidade para garantir os projetos que eu estou botando à frente, os cursos que eu estou criando, os grupos que eu estou tocando, né? E estou fazendo uma segunda rodada, depois de alguns anos aprofundando nos efeitos da primeira, né? Sim, você falou, né, no começo que passou a chegar mais clientes para você, né? Então isso é uma coisa legal porque quando a gente limpa a negatividade, né, a tendência é que as coisas conspirem mais a favor e passa talvez a chegar com mais facilidade algumas coisas que antes não chegavam. Mas eu queria saber também se isso mudou a sua forma de agir, o seu comportamento, as suas ações para você manter essa renda e para você depois ainda crescer com essa renda. Com certeza, né? Uma coisa atrai outra. Por exemplo, a forma e o jeito de cobrar, né? Que é uma dificuldade muito comum nos bloqueios da prosperidade, uma dificuldade no saber cobrar ou no como cobrar. Isso estava em específico lá nas minhas crenças, né? Eu sou formado em publicidade. Então, assim, fazer a publicidade, eu conheço toda a teoria dela, mas às vezes mesmo conhecendo a teoria, tinha uma dificuldade, um bloqueio do como fazer isso, do aonde fazer isso, né? Tinham histórias do meu passado que precisavam ser limpas, que ainda não tinham sido limpas, né? Então mudou a minha forma de divulgar o trabalho, de cobrar, a relação com as pessoas e vários grilos, várias pequenas paranoias, né, que costumam rondar a nossa cabeça. Eu tinha muitas delas. Às vezes terminava uma sessão, um atendimento, eu ficava, mas será que foi bom? Será que isso? Será que aquilo? Sabotadores internos, né? Isso tudo, alguns simplesmente sumiram, desapareceram, outros minimizaram assim bastante. Hoje em dia, mesmo quando uma pessoa não tem
imediatamente um resultado, um efeito grande ou grandioso, que era algo que eu sempre esperava muito. Eu sei que faz parte do processo, que é a história da pessoa. Eu tenho uma consciência totalmente tranquila de ter dado o meu melhor. Uma coisa interessante a saber aí, André, e falar para as pessoas, é o seguinte, que antes eu sempre tinha a consciência limpa. Eu falava, putz, eu dei o meu melhor, mas tinha um sentimento interno, ai caramba, eu deveria ter feito mais, ai não sei o quê. E ficava me esforçando mais do que o necessário, o que gerava um desgaste tremendo. Então hoje eu sei, assim, eu continuo com a consciência limpa, mas não tem mais o sabotador em torno de mim, tentando me minar, tentando jogar areia, tentando, ai caramba, você tem que fazer mais, você tem que ir atrás, não foi bom, olha aí, veja isso. Ok, e essa firmeza, as pessoas sentem dentro de você. Porque mesmo que ela não tenha atingido o resultado que ela queria naquela sessão, mas ela sente tanta firmeza, tanta paz interior, tanta convicção dentro de você, que isso serve como referência para ela entender que é uma questão dela, que ela tem que olhar com mais calma, que ela tem que fazer, por exemplo, como eu fiz, o dever de casa, né? E antes eu aceitava a sabotagem de pegar para mim o que não era meu, por exemplo, né? Essa foi uma mudança interessante também. Legal, é como se tivesse um lado racional que sabe que fez tudo o que poderia ser feito, mas aqueles pensamentos, aquelas emoções de assumir a responsabilidade, de ficar se cobrando, né? E essas vozes acabam sendo dissolvidas quando a gente faz EFT, quando a gente trabalha questões do passado que mexeram com a nossa segurança, né? Então dá esse reflexo, né? Legal, então nessa questão do profissional e financeiro, pelo que eu vi, a mudança foi completa, né? Total. Né? Hoje você tá bem estabelecido na sua profissão, né? Sua filha deve ter ficado muito feliz também com essa mudança, né? De você poder proporcionar mais conforto para ela estar mais presente como pai, né? Porque assim, a gente está presente emocionalmente sim, mas o pai que não está presente também financeiramente complica, né? Na relação com a filha, né? A filha adolescente. Ela foi uma das que achou, com certeza, melhor essa transformação toda, né? As coisas que ela pôde passar a usufruir, né? Academia, vestir melhor, um colégio interessante. E a minha relação com ela fica mais próxima, com menos o que eu chamo de triangulação, né? Da família. Porque a família, sou muito grato, tem muito boa vontade, mas quando eu consigo fechar entre eu e ela a relação do dar e receber, né? Tem menos interferência, menos triangulação. A gente fica mais direto um com o outro, né? É bem interessante. Então, em termos de lazer, de viagem, tudo isso foi bem interessante, bem gostoso, né? Me sente bem gratificado em poder manifestar esse potencial que a gente tem, né? E a sua família, ela acreditava que um dia seria capaz de você conseguir viver da sua profissão? Como é que era isso? Isso é até engraçado, né? Porque, como eu falei, eu trabalhava de terno e gravata, vendendo para governo, né? Uma coisa, entre aspas, né? Totalmente séria. E, de repente, minha família me viu largar isso tudo para terapias holísticas, né? Comecei com massagem terapêutica. Então, assim, resumindo, minha família achou que eu estava doido, né? E como não tinha o correspondente financeiro, eu estava indo financeiramente mal, eu era visto assim, como é aquele cara que é o legal, uma pessoa bacana, bem esforçada, mas que o pessoal meio que já tinha desistido, como se diz, deixado de lado, achado que, né, ia ter que me levar, porque eu era o boa praça, digamos assim. A gente sabe, por exemplo, tem uma diferença tem um estigma, né, por exemplo, do alcoólatra, mas também tem aquele estigma do boêmio, né, o fanfarrão. Ele não chega a ser um alcoólatra problemático, mas vamos falar, deixa fulano é assim mesmo, né? Ele é boêmio, é mulherengo, deixa pra lá. Eu tinha esse upgrade de não ser, inclusive as terapias holísticas, né, me despertaram ao ponto, eu inclusive parei de beber, não, assim, porque eu escolhi isso, né, eu senti isso, melhorei fisicamente, intelectualmente, melhorei em todos os aspectos, mas o financeiro caiu. Aí eu fiquei tido como aquela pessoa que era o cara legal, mas que esquece, né? Ele, como se diz, é café com leite. A gente vai ter que ficar ajudando. Nessa época, inclusive, do curso,
Tem uma história que o meu carro ele já estava bem velho, a pintura dele queimada, né? E como eu era filho único, né? Aquele estigma do filhinho da mamãe, minha mãe, né, me amava e tal, e preocupadíssima com aquilo. Aí juntou com minha irmã e, enfim, juntaram a família, fizeram um motim, compraram um carro novo para mim, assumiram as prestações. Eu estava fazendo um exercício de prosperidade, dentre muitos, que era o de aprender a receber, né? Foi difícil para mim aceitar receber isso, mas consegui, né? Recebi. E eu acho que já a partir da segunda ou terceira prestação, foi em maio, né? Aí eu avisei as pessoas que eles não precisavam mais pagar as prestações do carro, que eu ia terminar de pagar. Então, para minha família, quando eles viram que não precisavam mais pagar a pensão, que eu assumi a prestação do carro, e ao contrário, aí eu investi num lugar novo para Vivência em Cura, né? Que é o meu projeto, para quem quiser ver aí, é vivenciaemcura.com.br. Então, investi numa sede campestre, a gente tem projeto de festas terapêuticas, várias outras coisas que eu estou investindo hoje. Eu troquei de carro de novo já, depois daquele meu carro com 3 anos de novo, eu comprei agora um carro melhor, com mais itens, né, ar-condicionado, uma série de coisas. E a família, assim, achou muito bom, né, de estar vendo aquilo ali. Então, acho que foi uma bênção, né, uma calma para todos, falar, o doido deu jeito, né? Porque quando você... Por mais convicção, eles viam que tinha muito centramento, muita segurança dentro de mim. Mesmo porque para aguentar praticamente 10 anos de baixa financeira, tinha algo muito forte, uma convicção muito grande dentro de mim. Mas aí quando eles viram dando... Uma coisa engraçada, né? Falando da minha filha esses dias, quando ela resolveu falar, não, eu quero fazer psicologia, eu quero ser terapeuta. Agora que ela viu que dá dinheiro, né? Mas quando ela me via como um duro, né? Ela tava lá estudando, como todo mundo. Não, você é advogada. Aí esses dias ela apareceu com essa. Não, dá dinheiro, eu quero ser terapeuta. Pra mim foi ótimo. Foi muito legal. Foi muito feliz. Que legal, né? Que bom poder ter essa influência, né? Muito legal isso. E teve uma outra coisa também que você me relatou, né, da outra vez, que foi na questão de relacionamentos. É uma mudança importante num padrão de se relacionar, né? Até relacionamento do casal mesmo, né? Exatamente, relação afetiva, EFT. Eu atendo, André, como eu acredito que também passa aí por você, muitas pessoas que dizem o seguinte assim para mim: Luiz, eu sei de tudo, eu tenho tantas ferramentas, eu tenho tantas coisas, já li tantos livros de autoajuda, de autoconhecimento, conheço sobre meditação, sobre imposição de uma série de coisas. Ela sabe uma série de coisas, mas a vida continua indo ruim. Então também tinha uma base de muitas coisas, né? Ia progredindo aqui, ali, mas com EFT eu vou te contar, viu? Já tinha tido alguns marcos, mas ela parece que consolidou muitas coisas. E na área das relações interpessoais, de uma forma em geral, e afetiva em específico, assim como eu relatei aqui sobre a questão financeira, houve também na questão afetiva. Para não ficar longo demais para as pessoas, eu não vou desdobrar tudo. Mas eu posso dizer que, por exemplo, num fim de relação que eu passei num determinado momento, né, eu sofria demais com esse tipo de evento, como muita gente, né, não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia trabalhar. E de repente eu fui fazer um processamento e assim eu vi em 15 minutos um padrão de 35 anos de forma de me relacionar e pensar mudar em 15 minutos. Nem todo processamento é milagroso, sempre digo isso, mas alguns são. Tem coisas que a gente, né, é um pouco mais persistente, trabalha uma semana, um mês, às vezes tem outras que perduram, 1 ano, 2 anos, isso é da vida, da natureza do que nós somos. E tem coisas realmente mágicas. E na área afetiva, mudou totalmente a minha segurança, aquele coitadinho, aquela chantagem emocional, tudo isso caiu por terra. E até hoje eu faço processamentos quando a coisa, né? Aquelas coisas que os casais têm, né? Fica aquele beiço, aquela cara assim um pro outro. Quando vem uma coisa dessa, uma paranoia começa a crescer, um negócio assim, eu bato, respiro, vou pro canto. A minha companheira também já entende, já absorveu isso, sabe que a pessoa precisa do tempo dela, vai lá pro cantinho, bate nos pontos, aí passa, daqui a pouco, ok. Aí a gente espera ficar bem, conseguir rir da situação, né? Botar ali em pratos limpos. Mas na hora da raiva, na hora da tristeza, é assim,
um companheiro, uma mão na roda, literalmente, né, ao alcance da mão. O EFT tá ali, sempre te acompanhando, equaliza, equilibra primeiro, depois volta para a interação. É realmente assim uma bênção divina, eu poderia dizer. Que bom, bem interessante esse seu relato, né, de transformação também nos relacionamentos. Luiz, e para quem está querendo crescer, prosperar, né, o que é que você poderia dar assim uma dica ou de forma resumida, né, porque esse tema realmente é bem profundo. Qual o caminho que a pessoa deve buscar, né, se ela está querendo se desenvolver como pessoa e como profissional e expandir mais o crescimento dela financeiro? Qual seria, né, o caminho a ser seguido para que a pessoa atinja como você conseguiu também? Autoconhecimento, né? E em cima do autoconhecimento a pessoa pode ter várias técnicas, ferramentas, né? O autoconhecimento tem o estudo, né? O conhecer a si mesmo, várias terapias ajudam. Uma que com certeza eu indico, a EFT. Na área específica do desenvolvimento, crescimento financeiro e profissional, com certeza indico o teu programa, o Mente Próspera, que eu conheço e acompanho inclusive a evolução dele, os upgrades constantes que ele vai recebendo. É dos produtos que eu criei a partir dos meus desbloqueios agora. Eu tenho também grupos de prosperidade, a pessoa pode ver na página da Vivência em Cura. Não são grupos grandes como os seus, mas às vezes grupos pequenos, onde a gente reúne e está uma vez por semana online ali, com algumas pessoas, debatendo os temas. Então, autoconhecimento, ferramentas de processamento e de terapia, como o Mente Próspera, como a FT, como os grupos de prosperidade que eu conduzo, e educação financeira. Aquilo que eu falei é tudo tão óbvio, né? Mas quando está bloqueado não vê. Então até esse termo, educação financeira, era uma coisa que eu não cabia, não pensava assim para mim, né? Não sentia. Porque quando eu ia falar, não, esse negócio de ficar controlando o saldo da conta ali nos centavos, aprender sobre juros, qual a aplicação dá mais isso, mais aquilo, eu já me dava assim, né? Não queria muito. Mas a educação financeira não é só isso, né? Os livros que falam sobre finanças, os compêndios, os estudos. O Mente Próspera é um compêndio de estudos de várias coisas que eu sei que você já vivenciou, leu, estudou, viu, ouviu, experienciou, conduziu pessoas fazendo, já resume ali. Então, se uma pessoa quer se desenvolver financeiramente, ela tem que investir nisso. Então, isso ficou claro para mim, por exemplo, a aula de autoconhecimento, que eu adoro, né? De 2000, já antes disso, né? Mas de 2000 em diante, principalmente, eu lia muito sobre meditação, fazia cursos, fazia muitas coisas em cima de autoconhecimento. Mas na área financeira, nada. E hoje em dia, assim como autoconhecimento, falar sobre dinheiro passou a ser parte do meu dia a dia. Eu converso com as pessoas sobre isso, né? Como é que foi, como é que ela saiu de um patamar para o outro. A pessoa que quer me ouvir, eu conto, a gente troca a experiência, a gente investe a nossa energia, o nosso tempo nisso, buscando caminhos, né? Isso, porque na maioria das vezes, né, quando a pessoa não está com esse preparo interno, emocional, mesmo que ela vá aprender sobre educação financeira, ela não consegue aplicar. E aí você fez o processo de trabalhar o interior primeiro, hoje está preparado para isso, e aí você não sabota mais e você consegue realmente pôr em prática aquilo que você aprende na educação financeira. Então, se não tiver essa base interior, fica difícil, né? A gente não consegue crescer muito. Então, você vem combinando as duas coisas e por isso que você vem se desenvolvendo tanto, crescendo tanto na sua profissão e agora como empreendedor, né? Está desenvolvendo como empreendedor também. Isso é muito bom. Luiz, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, o seu tempo, né? Tudo que você ensinou aqui. Certamente vai ser útil para várias pessoas, tocar várias pessoas para essa possibilidade de transformação, né? Você conseguiu, você saiu de um patamar muito ruim, hoje está num patamar financeiro bem confortável. Claro, você tem muito a crescer ainda, eu tenho certeza que se eu entrevistar você daqui a 1, 2 anos, eu tenho certeza que você vai estar num patamar cada vez maior de crescimento porque você vem investindo em você. Então,
Agradeço muito pela sua colaboração aqui e vai tocar várias pessoas que estão assistindo essa sua entrevista. Ok? Ok. Gratidão. Agradeço aí também as pessoas que se dispuseram, que se dispõem a ouvir esse trabalho, a procurar os seus caminhos, conosco, com outras pessoas. É um crescimento de todos nós. Cada um de nós melhorando, a sociedade melhorando. Vamos construindo um mundo melhor aí. Legal. Bom, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo aqui e quiser saber mais sobre EFT, sobre como trabalhar a prosperidade, sobre como eliminar essa autossabotagem interna que impede o seu crescimento, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, né? E você entra no link, você vai poder ter acesso a uns vídeos gratuitos onde eu ensino em mais profundidade sobre esse tema para que você possa pegar um atalho. Um atalho que eu consegui desenvolver a partir da minha experiência, a partir também dos atendimentos que eu fiz, né, dos casos que eu já acompanhei, como o de Luiz também, e quem sabe o seu caminho pode ser encurtado, e você aprender com a experiência de quem já passou por aquela caminhada, por aquela jornada. Então é isso, né? Clica aqui no link abaixo e a gente se vê numa próxima entrevista.